Excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 90.200 de 2006. Embargante Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral. Embargada Companhia Siderúrgica Nacional. Neste processo, há registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministro Renato Lacerda Paiva e Aloysio Corrêa da Veiga. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de um caso que veio da primeira região, os embargos, eles são anteriores à Lei 13.015, mas posteriores já à Lei 11.496 de 2007. O embargante é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, a embargada Companhia Siderúrgica Nacional. O tema é conhecido. Trata-se da verba Participação nos Lucros e Resultados, PLR, prescrição total ou prescrição parcial, parcela assegurada por preceito de lei. A 8ª turma desta Corte não conheceu do recurso de revista interposto pelo sindicato reclamante, substituto processual, mantendo a decisão regional que entendeu no sentido da prescrição da sua pretensão em relação ao termo de acordo de 1999, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. O sindicato interpôs o seu recurso de embargos, sustentando que não incide qualquer prescrição do seu direito de ação referente ao acordo do PLR de 2001, sustentando que a participação nos lucros e resultados possui previsão legal, aplicando-se-lhe, portanto, o entendimento preconizado pela parte final da súmula 294 desta Corte, e afirma que o marco inicial do prazo prescricional é o dia da percepção a menor da parcela e não a data da celebração do acordo. Sustenta, portanto, contrariedade à súmula 294 desta Corte e também traz arestos para confronto das teses. A matéria já é bastante conhecida desta Casa e desta subseção, e eu estou, depois de invocar e transcrever vários precedentes, as folhas 9 a 13 do meu voto, inclusive desta subseção 1, eu estou entendendo que realmente o caso é de aplicação da prescrição parcial, nesse caso, conforme preconiza a parte final da súmula 294 desta Corte. Eu estou conhecendo do recurso de embargos por má aplicação da súmula 294 desta Corte, no mérito estou dando-lhe provimento para afastar a prescrição total pronunciada pela Corte Regional e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que julgue a pretensão do autor as diferenças de participação nos lucros e resultados. A matéria já tem sido enfrentada por esta subseção e eu apenas invoco aqui expressamente são todos os precedentes citados, são da subseção. O primeiro deles é da lavra do relator ministro Hugo Carlos Scheuermann, julgamento na sessão de 3 de dezembro de 2015, em que Sua Excelência deixou clara essa posição, na medida em que a prescrição parcial, que no caso foi aplicada pela turma, estava em conformidade com a parte final da súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho. Também cito em seguida um agravo regimental de minha lavra, que foi julgado também na sessão de 15 de outubro de 2015, em que a mesma questão foi enfrentada com o mesmo acordo, exatamente a mesma situação da mesma empresa, Companhia Siderúrgica Nacional. Um outro caso do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão,
julgado também em 16 de abril de 2015, os números naturalmente estão aqui no voto, de que Vossas Excelências já têm acesso, não vou cansá-los. Outro caso do ministro Hugo Scheuermann, um caso do ministro Renato Lacerda Paiva, já em 2012 firmou-se esse entendimento. O ministro Lélio Bentes Correia, 2 casos. Portanto, o direito às diferenças do PLR, participação nos lucros e resultados, nasceu com a divulgação da existência dos lucros destinados à formação de reservas de capital nos anos de 1997, 1998 e 1999, ocorrida em 26 de dezembro de 2001, sendo esse o marco inicial da prescrição. Nesse contexto, estando o contrato de trabalho dos substituídos ainda em vigor, incide a prescrição quinquenal. E assim conclui-se que foi observado o prazo prescricional, já que esta ação foi proposta em abril de 2006, menos de 5 anos contados da accionata, da data em que o princípio da accionata incide. Eu estou conhecendo, pois, do recurso de embargos por má aplicação da súmula 294 desta Corte, dando provimento ao recurso, afastando a prescrição total, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, na medida em que a decisão regional parou no exame da prescrição. É o meu voto. Então, doutor Maurício, se quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente, pelo embargado, com procuração nos autos, eu peço uso da palavra. Então, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, o ministro Zé Luciano Castilho dizia que não há nada mais diferente do que 2 processos iguais. E esse caso demonstra que o ministro tem toda a razão. Num primeiro momento, o que parece ser um caso de aplicação da súmula 294 em sua parte final, demonstra que a questão é mais complexa, mais imbricada. E nesse caso aqui específico, qual é a questão? É que o sindicato embargante, ele postula na presente ação diferenças de participação nos lucros e, inicialmente, ele pede a nulidade dos acordos de 1999 e 2001. Em consequência da nulidade desses acordos, ele pede diferença da participação nos lucros, mas com base no acordo coletivo de 1998, que esse, segundo a tese da petição inicial, seria o acordo válido. O TRT diz que, em relação ao pedido de nulidade do acordo coletivo de 1999, incide a prescrição total, porque a ação foi ajuizada em 2006, portanto, mais de 5 anos da vigência, do início da vigência daquele acordo coletivo de 1999. Mas o acórdão regional vai além. Ele analisa o mérito do pedido de participação nos lucros referente ao acordo de 2001, dizendo, em relação ao acordo de 2001, não há prescrição. Logo, eu vou analisar o mérito. E analisando o mérito, o que diz o regional? Não assiste razão ao sindicato, porque, na verdade, a pretensão é de se repristinar aquele acordo coletivo de 1998. E, tendo em vista a disposição do artigo 614 da CLT, o acordo aqui tem validade de 2 anos, não há como dar um efeito ad eternum para aquela norma. Portanto, o TRT enfrenta o mérito. Tanto é que, no recurso de revista, o sindicato apresenta 2 fundamentos. Ele se insurge quanto à aplicação da prescrição, a aplicação da súmula 294, e se insurge quanto ao mérito. E o que diz a turma do TST? Analisa a questão da prescrição. Aqui andou bem o regional quando aplica a súmula 294, tendo em vista que o acordo coletivo é de 1999, a ação de 2006. Portanto, passados os 5 anos. E não enfrenta a questão do mérito. Não enfrenta a questão que o TRT adotou a tese, dizendo que o pedido do sindicato é improcedente. Logo, o presente recurso de embargos não alcança conhecimento, em razão do óbice da súmula 297, inciso 1º. A questão meritória aqui já foi julgada, razão pela qual o presente recurso de embargos não pode ser conhecido. E, nesse sentido, senhor presidente, senhores ministros, deve ser destacado a própria petição inicial. O que o sindicato pleiteia? A. Reconhecimento da nulidade dos acordos de PLR firmados em 28 de dezembro de 99
e 26 de dezembro de 2001, e os que eventualmente derivem desses, pela ilegitimidade e inexistência legal da comissão que supostamente representou os trabalhadores. B. Em consequência, que sejam observados os parâmetros e regras do termo do acordo de PLR firmado legitimamente, legalmente, em 19 de 12 de 1998, para pagamento da parcela de PLR relativamente aos exercícios sociais dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. E tem ali pagamento das diferenças de PLR dos exercícios dos anos de 2000, 2001, 2002, consideradas as regras do acordo de 19 de 12 de 1998. Essa é a pretensão do sindicato. Ou seja, que todo o regramento para o pagamento do PLR seja feito com base no acordo coletivo de 1998. O que não é possível. Porque o acordo coletivo de 1998 não pode ter essa duração ad eterno. O que o TRT fez em relação à prescrição foi dizer que o acordo de 99 estava prescrito, mas o de 2001 não. Ele enfrentou o mérito. E se enfrentou o mérito do de 2001, obviamente que é o mesmo mérito para o de 99. Porque o que o sindicato quer é pagamento da PLR dos anos subsequentes com base no acordo de 1998. Essa é a questão. E nesse sentido, senhor presidente e senhores ministros, é o acórdão regional, que fala que está prescrito o acordo coletivo de 99, mas enfrenta o mérito do acordo coletivo de 2001. E diz o seguinte: no mais, correto o juízo ou afastar a prescrição quinquenal, já que todas as diferenças pleiteadas se encontram dentro do prazo, considerando a data do ajustamento da demanda em 6 de março de 2006. Logo, por força da ocorrência da prescrição no presente feito, esse juízo não pode negar validade ao mencionado termo de 99, que sem dúvida gerou efeitos no mundo jurídico. Não havendo justificativa legal para a prorrogação das normas de 98, mesmo sendo verificada a legitimidade da Comissão de Empregados de 2001, não merecem acolhimento os pleitos exordiais, onde busca o autor a incidência de norma extinta de 1998, nas PLRs de 2000 a 2003, para efeito da percepção das diferenças. Quanto à renovação automática das cláusulas do acordo, a Corte Regional assentou que não há que se falar em restabelecimento ou revigoramento das normas do PLR de 98, pois esse já estava extinto. E, por essa razão, não há que se falar em diferenças. Em relação a esse mérito, o acórdão da turma, o acórdão embargado, não se manifestou. Tanto é que foi provocado mediante oposição de embargos de declaração. Não tendo se manifestado, prevalece a decisão do regional, dizendo que não há diferenças devidas, porque não há como dar validade, não há como ressuscitar o acordo de 1998. E é essa a questão, senhor presidente e senhores ministros. O presente recurso de embargos não alcança conhecimento em razão do óbice da súmula 297, inciso 1º. Por essa razão, o não conhecimento do recurso de embargos é medida que se impõe. Perfeito. Doutora Cíntia, por enquanto fica só o registro da sua presença. Se houver divergência, eu asseguro a palavra. Certo, excelência. Obrigada. Ministro José Roberto, com a palavra. Senhor presidente, a sustentação oral, como sempre, muito fiel aos autos e muito adequada, com muita competência e inteligência, coloca uma questão processual interessante, mas me parece, com todas as vênias, que não vai alterar o meu voto e nem me parece que a egrégia turma, a 8ª turma, tenha andado mal em decidir da forma que decidiu, embora em sentido contrário, no mérito ao que eu esteja preconizando. Porque, na verdade, aqui, a leitura do acórdão regional, e eu transcrevo a partir das folhas 3 até 7, com os embargos de declaração posteriores, o trecho do acórdão regional trazido na decisão turmária esclarece que o pedido realmente se refere à nulidade, pretende-se, na inicial, o reconhecimento da nulidade dos acordos de PLR firmados em 1999 e 2001, com vigência de 2 anos cada um. E isso provocaria o surgimento de diferenças da parcela de PLR nos exercícios sociais dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. O que fez o acórdão, a decisão embargada, foi separar
o exame da matéria nos dois acordos. Quanto ao primeiro acordo, o de 99, entendeu que, sendo a ação ajuizada em 6 de abril de 2006, resta alcançada pelo marco prescricional quinquenal da alteração promovida em 28 de 12 de 1999 e as supostas diferenças dela decorrentes. E prossegue, eu grifei, como consequência, acolho a prejudicial de mérito arguída e extingo o processo com julgamento do mérito na forma do que dispõe o artigo 269, 4 do Código de Processo Civil em relação ao termo de acordo de 99. E depois prosseguiu e examinou o acordo seguinte, onde não haveria prescrição, e aí sim examinou a questão da nulidade, a questão do mérito. Pode ser que as razões jurídicas que poderiam ser utilizadas também para o acordo de 99 fossem as mesmas, mas o que fez a decisão ora embargada foi extinguir o processo com resolução de mérito com relação ao primeiro acordo. E desenvolveu o tema com relação ao segundo acordo, pelas razões que foram lá expostas, e, no final, a conclusão final trata-se de alteração contratual ocorrida em 1999 quanto às regras para pagamento da parcela participação nos lucros, folha 7 do meu voto. Tendo sido a reclamação trabalhista ajuizada em 2006, resta a pretensão autoral fulminada pela prescrição. Essa é a conclusão da decisão embargada que agora eu examino. Portanto, a minha conclusão refere-se, naturalmente, a parte da decisão embargada, a decisão embargada e a parte da decisão desse processo referente ao acordo de 1999. E tanto que o meu provimento é para afastar a prescrição total pronunciada pela Corte Regional, até porque, pelo princípio da accionata, essa lesão só ocorreu no momento em que essas parcelas não foram pagas, e aqui incide o artigo 189, do Código Civil, falamos do princípio da accionata, mas, na verdade, é regra. O artigo 189 do Código Civil diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Portanto, eu estou examinando a parte da decisão regional, que, por sua vez, foi mantida pela decisão turmária, que deu a prescrição total. E eu estou afastando essa prescrição total e determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que julgue a pretensão do autor as diferenças de participação nos lucros resultados correspondente a esse período, que é o que foi devolvido à nossa apreciação. Se, no mérito, o Tribunal Regional entender que as razões são as mesmas, é uma questão que ele vai enfrentar e vai decidir como entender de direito. Portanto, eu mantenho meu voto. Pergunto se há divergência. Ministro Pois não, Márcio. senhor presidente. Respeitosamente, eu divido do eminente relator, esses embargos provêm de decisão da 8ª turma e ali no acórdão da turma está assentado que a alteração no sistema de pagamento da participação no lucro ocorreu em 1999. Ou seja, a lesão ocorreu em 1999. A ação foi ajuizada em 2006. Em sede de embargos declaratórios, a turma esclareceu que a lesão, suposta lesão, ocorreu com a celebração regular dos termos que alteraram a regra de pagamento da participação nos lucros e resultados, e não com percebimento a menor da parcela, que aí sim foi em 2001. Mas a lesão já havia ocorrido. O pagamento a menor que foi feito em 2001. E, por isso, disse a turma, não há falar na aplicação da prescrição parcial à espécie. Isso porque o artigo 7º, 11 da Constituição e a Lei 10.101 de 2000, conquanto disponham acerca da participação nos lucros e resultados, não asseguram o direito à parcela, mas apenas criam condições para que as empresas a instituam em negociação com seus empregados. Assim, a suposta lesão decorre de ato único do empregador,
Ação ajuizada 7 anos depois da lesão configurada. Prescrição total, súmula 294, aqui do TST. É o meu voto. Por isso eu divido respeitosamente, eminente Então, relator. Vossa Excelência não conheceria dos Não imagens. conheço dos imagens. Então, eu vou Senhor assegurar. presidente, não quero polemizar, mas apenas quero acentuar que em alguns dos precedentes, por mim transcritos, essa questão da accionata é enfrentada. Eu cito, por exemplo, apenas um caso da relatoria do ministro Hugo Carlos Scheuermann, ERR 89.565/2006, foi julgado em 16 de abril de 2015 por esta subseção, em que ele diz expressamente, no trecho pertinente, que pelo princípio da accionata, o prazo prescricional tem início com a ciência da lesão do direito, e, na hipótese, a ciência do direito dos empregados à participação nos lucros e resultados da empresa se deu com a divulgação em assembleia datada de 11/6/2001, nesse caso, da existência de lucros, conforme assegurado no acordo regional, etc. Então, a contagem, nesse caso, não se deu a partir da data da celebração do acordo, mas de um evento posterior em que se configurou a lesão. É isso. Então, com a palavra, a doutora Cíntia. Tem procuração dos autos? Com poderes nos autos. É? Com poderes nos autos, uso da Então, palavra. pelo por tempo gentileza. regimental. Senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, o ministro relator já destacou muito bem a questão, já trouxe todo o delineamento jurídico e fático do processo. Entretanto, eu acrescento apenas que a 8ª turma ela decidiu com fulcro no sentido de que a parcela não teria prescrição em lei. Na verdade, ela não estaria assegurada em lei. E é justamente essa divergência que se entrega a essa subseção, no sentido que o entendimento é que a PLR se encontra assegurada em lei, tanto na legislação pertinente quanto pelo artigo 7º, 11 da Constituição Federal. Em relação às questões suscitadas na tribuna, reitera-se a fala do ministro relator no sentido de que, realmente, o que foi entregue a essa corte foi a questão da prescrição total. Se houve o julgamento do mérito ou não, cabe agora o TRT analisar a questão. Além disso, suscita-se a incidência da 297, entretanto, a 297 realmente recai sobre as argumentações expostas, uma vez que não houve essa argumentação no processo diante dessa corte. Então, a tese seria inovatória. A parte contrária deveria ter se manifestado nesse sentido no momento oportuno, mediante os recursos cabíveis. Então, entende-se realmente que a questão relativamente ao mérito não é possível de ser analisada nesse momento, uma vez que a entrega se deu apenas em relação à prescrição total. Agradeço a atenção e peço a manutenção do voto do relator.